Olá. Boa tarde! Então, estamos ao vivo aqui para mais uma live da semana, né, Graci? Mamãe Gine juntas. Isso é raro, quase nunca a gente tá juntas. Na semana passada a gente estava também, isso não é o comum. Mas hoje a gente tá aqui em Porto Alegre, as duas, o que fica Olá, bem Aline. mais fácil também. Tudo bem, Aline? Oi, Bruna. Olá, gente. Oi, gurias, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. E hoje a gente vai falar, né, sobre olhar um pouquinho mais a vida da mesma maneira que as crianças enxergam, né? Que a gente perde muito disso. A gente fica muito crítico, às vezes mal-humorado. Na verdade, os problemas do dia a dia acabam, de certa maneira, nos inundando aí. E a gente perde um pouco, assim, dessa flexibilidade, desse olhar. É isso que a gente queria falar hoje aqui. Pra quem não nos conhece, eu tô entrando pela primeira vez. A gente lançou ano passado o nosso movimento Mais Amor, Menos Caos, da Minidini. Aqui estamos com a camiseta e as pulseiras aqui, né? Isso aqui é pra gente lembrar diariamente, né? Isso aí. Que mais do que nunca ajudou a nós, né, Graça? Sim, tem ajudado muito, gente. Bom, sou a Graça, fez de fora agora. E a gente tem procurado com o nosso Mais Amor, Menos Caos trazer mais equilíbrio para nossa vida e para a vida de vocês no pós-maternidade, gente, né? Que realmente fica um caos aí entre vida de mãe, a vida do casal, né? A nossa vida pessoal, aliás, né? Falando. Ter o tempo de qualidade com os filhos, vida profissional, e é muito difícil conseguir administrar tudo isso. Então, é em busca de um equilíbrio melhor para a vida que a gente tem falado aqui com vocês, tem postado coisa no blog e trazido muita coisa assim para realmente conseguir uma vida mais leve. Esse é o nosso principal objetivo, né? Uma maternidade, uma vida em geral mais leve e sem culpa. A gente fala muito, né, que a gente como mãe se culpa por tudo. Que se possa imaginar, e vocês devem estar se identificando com isso agora, porque realmente das pequenas, das menores coisas até as maiores a gente sente culpa, né? Em relação aos filhos, em relação a não dar tanta atenção ao marido, se culpa por a gente não estar fazendo mais por nós mesmos, né? Aí no nosso pilar da vida pessoal, enfim. Mas hoje, né, o foco aí é a nossa vida pessoal, realmente, que a gente, assim, pra nós é o mais importante. Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não consegue equilibrar mais nada na vida, né? Exatamente. Inclusive com os filhos, que às vezes a gente, é que nem aquela coisa da máscara de oxigênio do avião, né? Sempre diz, coloque primeiro em você pra depois colocar na criança. E a gente sempre pensa, nossa, eu ia botar primeiro na criança, com certeza. Com certeza. Mas não, a gente precisa estar bem, respirando bem, pra depois dar atenção pros outros, né? Os E filhos, é uma coisa muito difícil, né? Porque a mãe, claro, a gente esquece de si. E é o mais natural possível. Primeiro a cria, né? Os filhos, é aquela coisa bem instintiva, do instinto materno, né? mesmo, E aí a gente deixa o resto de lado. E acaba que isso causa todo esse desequilíbrio, né? A gente esquecer de si. E aí a gente esquece de si, esquece do casal, que é outra coisa que a gente tem falado aqui também, né? Esquece do lado profissional, começa a ter muitos conflitos, não tá legal, aí acha que não tá legal o trabalho, nada mais acontece de estar como a gente gostaria. Isso E a chave disso tudo, um lado principal é começar por si, né? E aí a gente comentou que hoje a gente queria falar sobre o olhar, enxergar a vida mais como as crianças. Então, não é do tempo de qualidade com os filhos que a gente quer falar, mas da gente mesma. E aí a Fernanda tem uma história para contar para vocês bem que bacana. na verdade, assim, esse tema de hoje, né, que a gente postou, enfim, nas chamadas, né, será que o tempo que está cinza ou nós que vemos assim? Né? Porque tudo começou, na verdade, que a gente, eu, meu marido e meu filho, a gente tinha ido para uma cidade de praia, isso há um pouco tempo atrás, e a gente foi por outro motivo, não era para ir pra praia, né? Eles tinham um campeonato, enfim, e só que a gente foi pra ficar e tentar ir na praia também, se o tempo tivesse bom. E no domingo a gente acordou, o meu filho tava assim, mega empolgado pra ir pra praia, só que estava um tempo cinzento e com uma leve garoa, mas estava quente.
E aí a gente explicou pra ele que não ia dar pra ir na praia, que não tava legal o tempo, que tava cinza, e ele não tá, assim, ele não tava conformado com aquilo, né? Ele ficou, assim, muito triste de não poder, porque a gente não mora em cidade que tem praia e ele adora. E aí a gente chegou na praia, a gente resolveu dar uma volta de carro, porque é uma praia que tu pode entrar de carro ali. E aí a gente começou a ver que, pô, na verdade, assim, ó, o tempo tá nublado, não tava mais garoando, mas tava bem feio, assim, o tempo. Mas dava pra ficar ali. Aí a gente pensou, vamos ficar um pouquinho aqui na praia, né? Daí ele entra um pouquinho no mar e tal. E assim, foi maravilhoso. A gente acabou ficando até não sei que horas da tarde, abriu o sol, né? E daí eu parei pra pensar naquilo, assim, aquele tempo inteiro eu tava dizendo, mas não tem problema ir na praia com o tempo nublado. Porque a gente faz, assim, aquele cenário, e eu tô falando a praia, mas é uma metáfora, assim, porque na verdade é a vida da gente, né? Por uma pequena coisa que é uma convenção que só se vai à praia com tempo de sol, digamos, né? Na vida da gente a gente faz isso também. Acaba que só faz as coisas se tiver o cenário perfeito, o dia perfeito, o clima perfeito. Como é que é sobre pressão? Como é que a gente falava no colégio? Se estiver tudo sob pressão, não sei o que, certo, vai acontecer. E não, a gente tem que fazer as coisas assim do jeito que dá, entendeu? E foi maravilhoso, a gente se divertiu e ele ainda falou pra nós, viu? Eu disse que dava pra ir na praia, tu tem razão, é verdade. Então, a gente tava vendo um dia cinza numa coisa que só era físico tá cinza, porque o resto todo tava propício pra se divertir, né? E foi o que aconteceu. E aí, dentro disso, assim, tem uma coisa que a gente vai falar de uma outra live também, todo o estresse que a gente tem quando as coisas não acontecem como a gente gostaria daquele momento, né? Então, essas situações, realmente a gente fica estressada, né? Puxa vida, está lá na praia, né? Eu queria tanto ir pra praia, mas tá esse tempo, gente, né? Será que não dá mesmo? E aí a gente vê, assim, como as crianças enxergam diferente, né? E pra eles é tudo muito mais fácil, é tudo muito... eles veem alegria e felicidade em coisas que a gente não enxerga. Nas pequenas coisas a gente perde, né, o dom de enxergar desse jeito, né? À medida que a gente vai crescendo. E claro, a gente vai ensinando também aos filhos que tem que se proteger, o que mais, né, que acontece, assim... tem que se proteger do mundo, porque o mundo é muito perigoso, e aí a gente começa a minar, né? Isso que a gente cresce, então aí a gente se torna adultos que a gente não vê tanta não se anima tanto com as coisas, que tudo é difícil, né? A gente perde esse encanto, né, da infância, a pureza que a gente tem, né? Que a gente nasce com ela. E outro dia também a gente viu um post, não me lembro quem foi, que colocou assim, né? Não é difícil ser criança nos dias de hoje. É difícil ser criança num mundo de adultos cansados. Que a gente fala, né? É porque essas crianças hoje em dia só é tablet, TV, tá difícil, não gostam de nada, não sei o quê. Na verdade, eles estão repetindo o nosso comportamento. Porque os nossos filhos, eles repetem muito, assim, o nosso comportamento, né? E acaba a gente não se dá conta disso. Então essa coisa dos adultos cansados é muito verdade. A gente, parem pra pensar assim um pouquinho, né? A gente fala por nós, assim, que às vezes eles chegam, vamos brincar de tal coisa, mas a mãe tá cansada, mas a mãe... Mas aquilo não vai nos cansar. Bem pelo contrário, assim, a gente brincar um pouco com eles na medida do possível, vai assim, ó, colocar o nosso pensamento em outro mundo que não tem problema, que não tem estresse, sabe? É um momento pra conversar muito com eles. A gente perde muito essa coisa de conversar com os filhos. Porque é aquela rotina, acorda, toma café, vai pro colégio, volta, almoça, né? Vai pro colégio, volta, é banho, jantar. A gente cai naquela rotina. Então, assim, esse parar pra brincar, que seja 15 minutos sem celular, sem televisão, sem nada. Gente, o meu filho, assim, ele conta muita coisa durante essas brincadeiras que a gente faz. E não pense que eu fico o tempo inteiro brincando. Eu tô falando 15 minutos de manhã, que é o tempo que eu posso, né? A Grace procura fazer com os guris. Ele me conta um monte de coisa que eu nem sabia. Mãe, tu sabia que meu coleguinha, não sei o que lá. Então, poxa, sabe? É um tempo que eu tô doando pra ele ali, que ele tá me ajudando muito também. Né? Então... E a gente só vê assim, não, tô cansado, filho. Não, já vou, né? E aí vai enrolando, e aí não vai. E quando a gente não vê que, claro, é ótimo pro relacionamento, mas nem a Fê disse,
pra gente, isso faz um bem danado, né? É que a gente não para nunca, a cabeça sempre a mil. E o negócio também é esse também, é de estar com eles naquele momento, que é outra coisa que gera todo o estresse, né? Que gera todo esse cansaço na gente também, que e mulher, né, principalmente, a gente tem mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente tá numa coisa pensando em outra, né? Ah, o que eu vou fazer depois, né? Então, de estar, fica ali naquele momento. Realmente, assim, ó, se concentra em estar brincando, que nem a Fê disse, esquece o celular, né? Afasta um pouquinho ali, são poucos minutos de atenção total que vai fazer total diferença, não só no relacionamento, mas para vocês, para limpar a mente, né? De enxergar assim, e a gente começa a fazer isso como hábito e começa a ver realmente as coisas, né? Com uma diferença, assim. Esses tempos também acordei até, eu postei aqui a respeito, acordei, tava com enxaqueca, daí tava um dia cinza. E aí começou a chover e os guris assim, tava ali, olhei aquela chuva, gente, vamos tomar um banho de chuva? Passou minha enxaqueca, sabe? E quando que geralmente a gente olha assim, ai nossa, tá chovendo, né? Ah, vamos olhar a TV, né? Ou enfim, assim, não ia, né, ter esse ímpeto de vou lá na chuva. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, eu fiquei tão mais leve naquilo, eles deram tanta gargalhada, foi um momento tão bacana, né? Que a gente normalmente vai pro lado do reclamar, né? Em vez de uma criança ia olhar aquela chuva e ia pensar justamente isso, né? Vou tomar banho de chuva, né? Com certeza. Não, isso aí do tempo, até voltando ao que eu tinha falado no começo, né, do tempo cinza. Sabe que teve uma outra vez também que eu falei assim, acordei assim, meio que falei pra mim, assim, em voz alta, pensei em voz alta, né? Nossa, que dia feio. Aí o meu filho me olhou assim, mãe, o dia não tá feio. Daí eu fiquei pensando, pior, né? Eu disse que tava feio porque tava cinza, né? Então quer dizer que não é um dia de sol, não é bom. E isso, sem querer, eles vão absorvendo. Eles vão absorvendo. Assim como a gente convencionou que o dia cinza é um dia feio, eu falando aquilo também eu contamino ele e ele começa a pensar assim. E daí eu pensei, não vou mais mesmo falar isso. Até porque assim, ó, daqui a pouco é férias agora, né? A gente já falou numa outra live sobre o caos das férias com os filhos, né? É férias, tá chovendo. Vai fazer um cineminha, vai fazer alguma outra coisa que dê pra fazer, né? Vai pra casa da avó brincar, enfim, fazer coisas em casa que não necessariamente porque tá chovendo é ruim, né? Então é muito da visão que a gente tem sobre o mundo que a gente passa pra eles. Isso que a gente tem que cuidar muito, assim. A gente tem se policiado, né, Graça? Que de quebrar verdades que vieram sendo ditas, né, como verdades desde lá da nossa infância e que não são. Que não são. Por que um dia cinza é feio, né? Por que quando tem chuva não dá pra brincar? Das mais diversas coisas aí que a gente convenciona que é. Teve uma mãe que comentou naquele post que ela disse que pra ela o dia cinza é maravilhoso, só que isso é muita exceção, né? Mas enfim, nessa metáfora mesmo, né, assim, de ver as coisas boas, né? E realmente, assim, uma criança que nem... Olha, todo mundo fala isso. Dá um presente, o que eles gostam? Da caixa de papelão? Né? Então, assim, olha, é na simplicidade, né? E voltar a buscar isso. E a nossa geração tá muito, assim, a gente tá muito... buscando cada vez mais assim, o consumo, nada tá bom, né? E realmente isso, assim, a gente passa pros filhos, o que tem de criança que, não, mas eu queria ir num shopping. Gente, né, não pode, não dá pra, só um shopping serve, ou daí ainda reclama, né, tô entediado. E uma coisa que aí é de qualidade com os filhos, mas já que mencionei isso, que a gente já leu, criança tem que ter tédio, né? Tem que se frustrar. Tem que se frustrar, né? Porque essa geração é muito imediatista, né? E eu até tava lendo sobre isso, que na verdade a questão dos eletrônicos, no mundo dos eletrônicos, do tablet, da TV, eles podem passar pra frente, pausar, fazer o que eles quiserem. E isso eles trazem pra vida real. Que eles querem que aconteça agora, que eles querem passar de fase agora, eles querem, assim como nos jogos, nas coisas que eles veem na TV, tudo pode nos jogos e na TV. Eles podem ser quem eles quiserem e eles podem falar o que eles quiserem pra quem eles quiserem, e na vida real não é assim. E a gente tem que cuidar muito, assim, pra trazer pra vida real que não é assim que funciona. A gente tem que esperar. E se a gente nasceu 80, ali pelos anos 80, então quem tiver mais ou menos essa idade vai se identificar. Gente, a gente fazia nada.
Muitas vezes não tinha esse envolvimento dos pais de estarem o tempo inteiro brincando e proporcionando e levando para passear e mesmo dentro de casa tem que estar vendo filme, tem que ter um brinquedo novo. Não, a gente se virava entre nós, entre os irmãos, enfim, e tava ótimo, né? A gente era feliz com aquilo, né? Muitas vezes muito mais feliz do que a gente vê hoje as crianças. E tá ok. Pra eles o tédio não existe. Eles não podem ficar entediados. Eles não podem ficar sem fazer nada, né? E inclusive, assim, o não fazer nada gera criatividade. Exato. É muito bom, né? Isso daí serve pra nós também, né? Muito. A gente fica o tempo todo com a mente ocupada, que é o que a gente falou, ó, desocupa, fica ali com a criança, desocupa-se um pouco, assim, esparece, que é o que a gente fala também de meditação, aí falando hoje do tempo pessoal, né? Esse tempo com as crianças não deixa de ser uma meditação, assim, e meditação é não pensar em nada, é clarear a mente um pouquinho, né? Então, e a gente precisa disso, assim, dar um silêncio pra mente, assim, uns 5 minutos que seja, assim, vocês vão ver que faz diferença. E daí até para que se tenha esse mais criatividade, que a gente enxergue as coisas diferentes, faz bem. Com certeza. Vamos ver pergunta aqui? Vamos, a gente tem umas perguntas aqui, legal. Vou mostrar aqui vocês. A gente vai começar, a gente sempre antes das lives, um dia antes, que a gente está anunciando, vai começar a anunciar antes sempre para vocês. Nós vamos postar nos stories perguntas que daí vocês podem fazer e na live a gente lê e já responde. Se tiver mais alguma, vocês podem comentar aqui também. Então aqui, agora aqui não está aparecendo quem foi, mas essa é a pergunta. Queria muito ter autocontrole em relação aos estresses diários sem atingir a Helena. A gente sabe, né, gente, como é que é, e principalmente nesse caos que a gente vive. É isso que a gente estava falando, que a gente acaba contaminando eles, né? Com o mau humor, o estresse, e eles começam a ter as mesmas atitudes, né? Então, assim, ó, o que a gente tem falado muito, assim, é que ela falou, né, queria ter autocontrole sem atingir. Respira fundo, e isso começa, assim, de várias coisas que a gente começa a adicionar na nossa rotina, né? Eu e a Graça, um tempo atrás pra cá, a gente começou a fazer a meditação de manhã cedo. Gente, isso, assim, ó, começa a meditação. Eu achava que era a coisa mais louca do mundo, assim. Pra vocês não verem que a gente tá viajando aqui, né? E a gente começou a ler que muita gente tava fazendo isso e tava adiantando. Que realmente a meditação, eu acho que assim, o maior aprendizado com a meditação é a gente tomar consciência dos nossos pensamentos, da nossa falta de controle e de tu ter aquele... São 5 minutos, ninguém tá falando aqui de meia hora, 1 hora de meditação. São 5, 10 minutos, né, de manhã, que é o melhor, assim, enquanto tu acorda, que a gente para, respira fundo, fica em silêncio por aqueles minutos e pensa assim, o que eu quero pro meu dia, né, de não contaminar, assim, com pensamento, aquela loucura que a gente contamina os filhos, né. Então, assim, respondendo ali a pergunta dela, começa a fazer coisas pra te acalmar do estresse. Pra te começar a entender de onde que tá vindo isso. Até a gente usa um aplicativo que ele é em inglês, mas é bem bacana. E tem outros tem que vários ensinam, aplicativos, né? E aí ele tem módulos. Aí que nem eu agora eu comecei a fazer exatamente dedicado ao estresse. E aí ele fala muito disso assim, eles falam muito sentimento, né? E que a gente não tem que lutar contra o sentimento, mas assim, né, fazendo esse exercício ali de parar, meditar, enfim, que é só parar de pensar um pouquinho em tudo, né? Focar um pouquinho em limpar a mente. A gente começa a reconhecer, tipo, tô estressada. Daí ele disse, não adianta. E o que a gente faz normalmente, né? Tô estressada? Tô estressada, isso tá me estressando. Tu já tá me estressando mais, aí vem os filhos. A gente para pensa, de pedir, para de não sei o que. A gente pensa, cada vez mais, não posso ficar estressada, vai passar. E aí piora, e realmente a gente faz isso, né? Qualquer sentimento. Eu tô triste. Se eu tô ficando triste, eu tô triste. Aí cada vez mais a gente vai afundando, né? E aí que ele fala assim, não, é reconhecer, tô estressada, tá bom. E reconhecer aquele sentimento e ele acaba indo embora. Sabe? Não é mágica, mas é que realmente é isso, assim, é tu reconhecer o sentimento, mas não ficar aflito com aquilo. Ele vai passando. E daí com as crianças também, claro que a gente tem situações de estresse, né? Mas aí tu acaba aprendendo a lidar mais rápido, acho, com isso, assim, né? E fazer passar e reconhecer. Eu ontem até postei que, nossa, eu fiquei com um estresse danado de ligar pro banco, de ficar 1 hora, né?
E os guris na volta, me estressei também, só que eu reconheci. E então, inclusive né? até a gente conversar com eles, né? Claro, se é muito pequenininho, sempre tem que conversar mesmo, desde bebê, mas às vezes, claro, a idade ainda não tem o entendimento. Mas ali, a partir dos 3, 4 anos, e já tem plena capacidade de entender que tu vai dizer, filho, hoje a mãe tá um pouco cansada, a mãe teve alguns problemas no trabalho, sei lá, fala, não foi. Então, assim, ó, vamos ficar mais quietinho agora, vamos sentar aqui com a mãe, não sei o quê. Então, assim, ó, gente, isso aí ajuda muito, eles entendem. Melhor do que assim, já mais um pra me estressar, sai de perto, tudo, né? Porque a gente, às vezes, fica explosiva mesmo, assim, né? E outra coisa que ajuda, acho que também pensar, eu penso assim, muitas vezes por dia, assim, que bom que eu tenho meus filhos, sabe? E aí, assim, que eu sempre falo... Já entra na gratidão, né? Entrar nessa gratidão, são dádivas que nossa, né? E eu acredito muito, assim, que são presentes que foram nos dados para que a gente evolua também. E a gente está vendo isso, a gente tem evoluído muito. Agora, principalmente com Mais Amor, também estudando muito, assim, como ser melhor, né? E a gente procura muito explicar e conversar com eles. O Jonas tem 3 aninhos, e eu explico muito. Ele vem, que nem isso aí, de estresse. Já peguei ele vindo assim, tipo, vendo que eu tava ficando estressada. Ele, calma, mãe, respira. Aí imagina um toco de 3 anos, sei lá, isso assim, né? Então, envolver eles nisso, assim, também realmente ajuda, assim, e pensar muito nisso, em gratidão, em dádiva. Faz com que a gente reclame menos e reconheça esses momentos que não são nada, né? Às vezes a gente se estressa demais por coisas pequenas, né? Então a gente enxergar o maior, o lado maior nisso ajuda. Vamos ver a próxima aqui, tinha mais uma. A Vânia. E quando os filhos já estão crescidos e a mãe não quer largar deles? Isso os nossos não estão tão crescidos assim, mas o meu já tem 7 e realmente a gente tem, nossa, eles começam a se independizar e a gente começa a ter um certo desespero, né? Mas eu vou dizer uma coisa, que a minha mãe é psicóloga, até ela participou de uma live, nossa, bem legal, sobre vida 2, e ela sempre me diz assim, Fernanda, quanto mais a criança assim, se mostra independente e quer fazer as coisas dela sem o pai e a mãe, isso assim, ó, é no presente. Quer dizer que aquele esforço que vocês tiveram na educação para realmente tornar a criança independente deu certo. Não fique triste, porque eu me lembro que uma vez eu fiquei muito triste que teve um dia das mães que era para cada filho ficar com a sua mãe e tal. E o meu filho veio, ficou comigo, mas passou um pouco, ele já quis ir com um coleguinha, né? Bem assim, eu acho que ele tinha uns 5 anos, bem independente. Daí eu fiquei muito triste com aquilo, que eu queria que ele tivesse ficado do meu lado o tempo inteiro. E a minha mãe disse, Fernanda, fique feliz com isso. Porque ele é uma criança que socializa, ele é uma criança que vai com os outros, que ele não tá grudado em ti. Isso é muito saudável. E porque eles voltam. O amor, né? Eles sempre vão estar perto dos pais, se não em distância, mas de coração vão sempre reconhecer que são os pais. Mas que bom que estão conseguindo, né, ter suas vidas, fazer suas amizades, porque a gente fala, né, fica triste com isso, mas garanto que se o filho ficasse só em casa, por exemplo, não quisesse, né, não quisesse ir pra escola, não quisesse fazer parte do grupinho de amigos ali do prédio, do condomínio, a gente também ia ficar preocupado. Nossa, não tá socializando, né? Então, de certa maneira, a mãe nunca tá satisfeita, né? Se é muito independente é porque tá largando a mãe, se é muito introspectivo é porque tem problema. Então, assim, ótimo. Curte quando der, né? Tente ser sempre uma pessoa agradável, eu penso muito nisso, né? Seja agradável com os filhos, que eles vão querer sempre voltar, né? Aí eu acho que também entra isso assim, não adianta sufocar, não, vai afastar. Que vai ter o efeito contrário. E eu, assim, vendo meus filhos crescerem, um tempo atrás até, eu escrevi daí foi acho que no meu Facebook pessoal, sobre isso assim, ai nossa, né, como estão crescendo, e me bateu assim aquela coisa de querer até chorar pensando nisso, né, assim, nossa, meus filhos, e quantos anos será que eu ainda tenho com eles aqui comigo, né, a gente entra numa neura às vezes nisso. E aí que foi minha professora, minha amiga no Facebook da primeira série, eu tinha 7 anos, ela escreveu, Grace,
eles sempre voltam. Aí o filho dela já tem 20 e tantos anos e ela diz que tem a hora que ele volta em casa pra assistir um filme com ela e o marido, com o pai dele, que tem a hora de ficar junto. Então, claro, e aquela coisa de criar pro mundo, né? Olha aqui, ó, Graça, o pai entrou ali na live, ó. Beijo, ó. O pai agora tá muito integrado aí no Instagram, né? O pai tá começando a se familiarizar. Bem, e pena que agora já tá no final, né? A gente tava falando agora disso que uma seguidora que, enfim, mandou uma pergunta, né? O que a gente faz quando os filhos já estão crescidos e a mãe não quer largar deles? E aí eu tava dizendo, né, que a minha mãe deu essa dica. E que bom, é independente, fiquem felizes com isso, né? E aí o tema da live era, enxergar o mundo como as crianças. Aí, gente, a gente não precisa daí ter o filho junto pra mudar isso também, né? Daí tem esse outro lado da pergunta, assim, mudar. E aí eu já falei até da minha mãe aqui, que a minha mãe, eu comecei a analisar isso depois, assim, que ela age às vezes como a criança tá falando pra Fê, ela gosta de ir no baile, eu acho incrível, ela vai sozinha dançar. E aí ela é que nem criança nisso, assim, ela chega nos lugares e ela faz amizade com quem estiver lá. Ela não tem, a gente cria, né, um negócio que a gente não enxerga, o seu Jorge falou, filhos são para o mundo, isso aí. E aí ela chega nos lugares e faz amizade com quem estiver ali, entendeu? Então, a gente perder também, a gente cria uma redoma, diria até em volta de nós, assim, é estranho, não vou conversar, né? Só convive com quem já conhece, nos meios que já conhece, né? Não procura abrir um pouco a mente pra conhecer, enfim, novas pessoas. Se a gente for ver, os filhos fazem isso, né? Eles fazem amizade em 5 minutos, depois nunca mais vão ver, mas fazem amizade em 5 minutos, eles têm os amigos da pracinha, os amigos do colégio, né? A Ana perguntou o que fazer quando a mãe é muito apegada com o filho e não tem um pingo de coragem de botar na escolinha. Bom, depende da idade. E aí eu e a Fernanda somos diferentes, que eu mantive mais os meninos em casa. Por uma questão minha mesmo, e a minha mãe ama ter eles na volta, ela ajuda, eu tenho quem ajude também até, né, enquanto trabalhava. Mas o Eric começou a ir só pouco. Agora, ele foi quando era pequenininho, o Jonas nasceu por uma questão daí de necessidade, porque eu precisava trabalhar, a mãe me ajudava daí com o Jonas, não tinha como ficar com 2 pequenos, né? Na volta ele foi com 2 anos e meio. Quem não tem, claro, às vezes coloca bebezinho e daí é difícil, né? Sabe, com 1 aninho botar na escolinha e tu pensa, puxa, outra pessoa vai criar meu filho, não vai estar lá, e daí realmente eles ficam mais doentes, né? A verdade é essa, né? Mas faz parte de começar uma escolinha. Agora, eles vão ter um convívio com as outras crianças, vai muito de como é que era aí na sua casa, né? Como é que ele tem essa convivência, mas ajuda muito nisso. O Eric agora, ele quer ir pra escolinha. Hoje é uma época mais de férias, que ele vai ainda, como vai em escolinha, essa época tem escola que já começou, mas outras ainda não, que nem o Max da Fê tá de férias da escola. A do Eric não começou no letivo, mas ele pode ir se quiser, ele quer ir. Né? Que ele quer ver os amiguinhos, né? Ele quer estar lá pra brincar. Hoje ele pediu, minha mãe vai buscar ele pediu pra ir mais tarde, porque ele quer ficar lá brincando. Né? Não, eu e a Graça, a gente é muito diferente em várias coisas, né, Graça? Isso nos completa, assim, como sócia, e essa questão da escola é uma que a gente sempre fala, né? A Graça segurou o máximo possível pra mandar pra escola, eu já acho que tem que ir pra escola. O meu não foi, assim, tão bebê, mas com 1 ano e pouco ele já começou. 1 ano e 8 meses ele começou a ir. Tem a questão de ficar, essa coisa de ficar doente é inevitável, vai ter, mas eu sempre achei, assim, muito bom pra ele e pra mim. Eu sou uma pessoa, por isso que a gente tem que sempre analisar cada situação, né, e como a pessoa é. Eu sou uma pessoa, assim, que sempre tive que ter o meu tempo, tipo, pra trabalhar, e com a menidinha a gente tem essa flexibilidade de trabalhar de casa, mas trabalhar em casa com os filhos na volta não é trabalhar e não funciona. Então, pra mim, sim, eu sempre tive essa necessidade e não tenho família por perto pra ajudar. A gente mora numa cidade que não tem meus pais, não tem sogra, então eu sempre precisei, sabe, ter esse meu espaço e colocar na escola, e eu acho que foi muito bom, né? Se desenvolveu super bem, aprendeu as coisas bem cedo, ia só à tarde, né? Então de manhã eu ficava em casa. E eu achei excelente. Então é realmente de ver, assim, a tua necessidade aqui na pergunta da Ana Flávia, né? Porque... Tu precisa ter o teu tempo, tu precisa pra trabalhar, enfim.
E da criança também, como é que é o convívio, É. né? Porque aí eu falei, o Eric, eles foram mais tarde, porque, bom, eles têm um ao outro para brincar, eles têm uma idade próxima, né? Então, tem a companhia e eles sempre foram crianças bem sociáveis, assim, de sair para caminhar na rua, eles vão achar uma criança, vão conversar na pracinha, vão conversar. Mas nem toda criança tem essa facilidade, então a escolinha ajuda muito, né? Muito a E socializar. é bom, assim, e na real, quando é bem pequenininha, é o que mais ajuda. É isso, assim, que é o foco, né, da escolinha, a socialização. E também a questão, assim, ó, que eles ficam mais cansados, então eles dormem melhor, eles comem melhor, porque às vezes a gente vê muito, assim, meu filho não dorme, vai dormir meia-noite, às vezes não tá gastando a energia que precisa, né? E isso é bem realidade, então a escola também é bom nesse sentido. Mas enfim, Ana Flávia, não fica com medo, vai dar tudo certo, tu vai ter mais o teu tempo e ele vai adorar, porque esse problema é nosso, né? De largar, ele vai adorar, tu pode ter certeza disso. Se tiver qualquer coisa, pode nos chamar no direct, a gente tenta ajudar também. E aí quem também não mandou pergunta, ou quem for ver aqui depois o vídeo da live, que vai ficar no Stories ainda por um dia, e depois vai lá pro blog, www.minigine.com.br/blog. Tá tudo salvo lá, a gente tem um monte de live bacana pra ver, e não é porque a gente fez umas aulas realmente tão legais. Isso, comentem na lá. última live a gente trouxe a Adri do Família Cruz e foi bem legal, a gente falou sobre relacionamento, sobre sexo após ali a chegada dos filhos, né? Então tá tudo lá. E aí, se vocês quiserem alguma coisa, nos mande direct. Pessoalmente a gente lê cada um e responde cada um com muito carinho e realmente querendo ajudar vocês. É isso aí. E a gente agradece muito por quem entrou aqui hoje, fez perguntas, quem não fez perguntas e curtiu. Deem um feedback lá no nosso blog, no nosso direct, que a gente adora. E a gente está sempre postando assuntos relacionados ao nosso Mais Amor, Menos Caos, né, no nosso feed, nos nossos stories, continuem participando. E realmente o que a gente quer é trazer para vocês, assim como a gente tem tentado trazer para nossa vida, uma maternidade mais leve, com mais amor e menos caos, né? Isso aí. E se tiverem algum assunto, sugestões, nos mandem também, a gente vai adorar. Isso aí. Um grande beijo, ótima semana para vocês e a gente se vê semana que vem também. Tchau, gente. Beijão.